Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária. O que acontece através desta programação todos os dias, trazendo bênçãos de Deus através da sua palavra para abençoar os nossos corações, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa família, por que não dizer a nossa alma? Então eu te convido para participar desta leitura neste momento, onde nós leremos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 4, a partir do verso 1. Então, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo e vamos participar desta leitura que tem muitas bênçãos para todos nós. A tentação de Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quão maravilhoso é podermos ver as bênçãos de Deus através de cada palavra que lemos. Podemos entender como recebermos ou como vencermos as tentações, as propostas que às vezes chegam e que muitas das vezes nos seduz a cair em algumas delas. Mas o que é o homem está revestido do Espírito de Deus. O que é o homem está preparado com a palavra em sua alma. Ele tem a resposta para cada pergunta. Então, este é um ensinamento de Jesus para nós, para que, através da sua palavra, nós possamos vencer cada tentação, vencer cada proposta, porque, assim como o profeta nos ensina, estamos nesta dimensão com um objetivo, com um propósito, e nós não devemos frustrar esse objetivo, esta proposta. Eu gostaria de compartilhar com vocês também, nesta programação, a mensagem Como Poderei Vencer. A partir do parágrafo 114, e mais na frente também leremos alguma coisa. Mas vamos extrair alguns segredos de vitória através desta mensagem? O profeta diz assim: Em 40 dias de tentação, pela palavra de Deus, ele venceu. Ei, glória! Você já imaginou? Em 40 dias de tentação, pela palavra de Deus, ele venceu. Ele fez, falando do diabo, né?
Satanás fez as 3 investidas principais nele naquela tentação. Veja, da mais alta até a mais baixa. Não pense você que o diabo não te tentará nas mínimas coisas, como também te tentará nas máximas coisas. Então, esse é um alerta para nós, estarmos vigilantes, porque ele tanto nos tenta na mínima, como também nos tenta na máxima. Isto é o profeta nos ensinando. Ele tentou o seu melhor para conquistá-lo, mas ele era a palavra. Veja, ele tentou o seu melhor. Precisamos aprender. Precisamos compreender. Por quê? Porque virá. Somos tentados diariamente. E se nós dermos lugar ao Espírito, ele nos conduzirá assim como conduziu a Jesus. O profeta diz assim: o que ele usou? A si próprio, a palavra. É o que nós devemos usar. Não temos algo melhor do que a palavra para nós usarmos. As 3 investidas principais de Satanás, ou investidas nele, mas ele as refutou com a palavra. Cada ataque, ele pôde fazê-lo com a palavra. Veja, do mais alto ao mais baixo. O primeiro ataque, o que ele fez? Para usar o seu grande poder. Que ele sabia que ele era a palavra, ele conhecia a sua posição. Irmão, você conhece a sua posição. Assim como Jesus conhecia a sua posição, você também conhece a sua posição. E Satanás veio e queria que ele usasse o seu próprio poder em si mesmo para instigá-lo. Ele queria que ele alimentasse a si próprio, seu próprio ego, sua própria razão. Estou com fome, preciso de pão, preciso de comer. Mas veja o equilíbrio de Jesus. Mesmo em necessidade, mesmo padecendo, mas ele teve equilíbrio. Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ô, irmãos, isto enche a nossa alma, isso enche o nosso coração, em saber que nós temos algo ao nosso favor. Ele queria que ele alimentasse a si próprio, ele estava faminto. O homem, quando está com fome, ele pode fazer quase que qualquer coisa. O profeta diz, ele roubará, assaltará, pedirá esmola, pedirá emprestado, qualquer coisa, veio. Ele tinha esse apetite. Embora ele pudesse ter feito, ele certamente poderia ter feito aquilo. Mas vê como o diabo fica? O diabo quer que você dê atenção a ele. Não dê atenção ao diabo, ele simplesmente fará o que o Pai lhe disser para fazer. O profeta diz assim, você tem que vencer aquilo. Agora tua mente vai longe, você tem que vencer aquilo. Somente recorde, você está vivendo para Deus. Para quem nós estamos vivendo? Para Deus. Você tem um objetivo e este objetivo é Jesus Cristo. Fora daquilo não há nada mais a contar exceto Ele, Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos também ver o profeta falando a respeito do segundo ataque do diabo. A partir do parágrafo 129, ele fala assim, então a segunda investida. A próxima grande investida foi a que ele fez sobre ele, para que ele se mostrasse e como aquilo realmente atinge os servos de Deus.
ser um exibicionista, mostrar que pode fazer. Nós não podemos, irmãos. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade. Nós não podemos, falando do humano. E muitas vezes as pessoas se tornam exibicionistas, achando que é alguma coisa, que pode alguma coisa. Veja, Jesus tendo todo o poder a ele foi dado. Todo o poder a ele foi dado. E mesmo assim ele não usufruiu disto para poder ser um exibicionista, para poder propagar, para poder fazer espetáculo ao público. O poder de Jesus, de Deus, não foi usado para isto. E como Deus pode, né? Como Deus tem nos abençoado, tem nos mostrado coisas riquíssimas através desta palavra. O profeta disse assim: agora, se você deseja ser algo diante das pessoas, fique de pé neste templo e pule daí. Eu te darei a escritura para isto, porque está escrito, ele daria aos anjos ordem a teu respeito, para que nunca tropeces em alguma pedra. Eles te sustentarão. Fazer dele um exibicionista, mostrar a sua autoridade. Não, Jesus não precisava mostrar sua autoridade. O diabo sabia que ele tinha autoridade. Você lembra do apóstolo Paulo com os filhos de Cefas? Ele sabia quem era o apóstolo Paulo, mas bem sei quem são vocês também. Então, engano nosso pensar que o diabo não conhece, não sabe. Ele sabe. Olha, nós sabemos que dependemos desse batismo com o Espírito Santo. Precisamos da palavra. Agora, outro ponto que o profeta traz em destaque, o terceiro e grande ataque. Satanás ofereceu para perder este reino para ele. Ele o fez. Disse: vê estes reinos do mundo, eles são meus. Eu faço com eles o que eu desejar. Eu lhe darei. Mas recorde, ele estava tentando apanhá-lo para perdê-lo sem a cruz. Se ele o fizesse, nós estaríamos perdidos. Veja, o objetivo do diabo era tirar o Calvário, tirar o sacrifício, o que resgataria o homem da perdição, o que resgataria o homem da maldição. Se nós lembrarmos do primeiro Adão, ele estava perdido. E através de um sacrifício, mostrando, apontando para o Calvário, o homem seria resgatado novamente. E o diabo instigando, o diabo colocando proposta para que ele pudesse negar a cruz. Ele foi tentado para tomar sua liberdade e ser o rei da terra sem a cruz. O rei nesta dimensão humana. Mas se ele tivesse feito, seus súditos teriam morrido. Satanás teria feito alegremente aquela proposta com ele. Porém ele disse: vai-te, Satanás. Ele veio e sofreu, tomou aquele difícil caminho rude, ele tomou o caminho da perseguição, ele tomou o caminho da morte. Veja, estamos nós desejando morrer? Estamos nós desejosos de nos entregar a Deus, perder todo o mundo e as coisas para servi-lo?
É um momento de reflexão, é um momento de pensarmos. Embora Jesus fosse tentado, ele venceu por nós. Ele resistiu todas as tentações por mim e por você. Vê, ele poderia ter tomado isso imediatamente, mas para que ele escolheu o outro caminho, para que então pudéssemos vir e estar com ele. E se ele pagou tal preço como aquele, então quão pequeno seríamos nós em não tomá-lo, quando lembramos que, de qualquer modo, não há nada aqui. O profeta diz assim, vença a coisa. Como você faz isto? O profeta dá a dica através da palavra. O que a palavra disser, você o faz. Ande humilde, viva com Jesus. Veja, recordem, quando ele veio à terra, lá havia somente o mesmo tanto de incredulidade ou mais do que houve em qualquer outro tempo. Isto não lhe incomodou nem um pouquinho. Quando ele lhe chamaram de demônio, ao invés de Deus, quando eles lhe chamaram de tudo que poderiam chamar, isto não lhe incomodou nem um pouquinho. Ele tinha um objetivo. Veja, qual era o objetivo? Agradar ao Pai, guardar a palavra. A palavra é Deus. Ele tinha uma opinião. Se temos que vencer estas coisas, nós temos que ser tentados por elas. O mundo, se temos que vencer estas coisas, nós temos que ser tentados por ela. O profeta diz, o que é? O mundo. Se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você, disse Jesus. Então, finalizando esta programação, tudo o que nós precisamos, tudo o que nós devemos fazer é estarmos atrás da palavra. Ela responderá por nós. Ela nos dará o caminho. Ela abrirá o caminho. E o que eu poderia te dizer nesta hora é que esta palavra me abençoou. Esta palavra te abençoou. Esta palavra abençoou o seu lar, abençoou a sua família, abençoou a sua vida. Então, fique com Deus, fique com a palavra, fique atrás da palavra e você terá sucesso. Deus te abençoe e até mais nos ver.